Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre você e sua família hoje e sempre. Irmãos, sei que a batalha espiritual pode ser difícil, mas vamos orar hoje, meus irmãos. Irmãos, antes de começar... antes de começar o vídeo, eu queria estar pedindo para você deixar o like, estar se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para estar chegando a milhares e milhares de pessoas. Deus abençoará muito, hoje e sempre, eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler aqui em Marcos 10. Olha o que está escrito: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ninguém é bom, né? Senão Deus, né, meus irmãos? Vamos ler de novo. Marcos 10, do versículo 17 até o versículo 18. Olha o que a Bíblia diz: e pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Que é Deus, né, meus irmãos? Irmãos, aqui Jesus fala que só existe um bom, que é Deus Pai. Irmãos, vocês sabem o que significa essa palavra? Para nós contextualizar, o que é o contexto? O contexto é o que vem antes e o que vem depois da palavra que está ali no meio. Irmãos, vamos supor, não julgueis para não ser julgados. Vamos entender o contexto. Como não tem um antes lá no capítulo 7, tem uns antes, mas em outros capítulos, em outros livros. E tem o depois, que está um pouco mais na frente, né? Mateus 7:1. Aí tá lá: não julgueis para não ser julgados, para fazer um juízo reto, né? Um juízo não hipócrita, que a Bíblia fala ali. Contexto para frente. E meus irmãos, o contexto dessa palavra aqui, a gente tem que entender o que? Lá em João, no capítulo 1, meus irmãos, lá no verso 14, veja o que a Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, vocês perceberam o que aqui nesse versículo? Que Jesus, ele se fez carne, meus irmãos. Irmão, Jesus se fez carne, Jesus morreu por nós. Jesus um dia Jesus estava lá na sua glória e viu que a profecia tinha que se cumprir. Jesus, ele desceu da sua glória, meus irmãos. Jesus desceu. E mesmo sabendo que ele era o Rei dos Reis, ele se humilhou para nos salvar. Ele se humilhou na cruz do Calvário. Ele se humilhou naquele lugar. Que quem devia estar lá era nós. Era nós que era para estar lá. Porque nós somos pecadores. Jesus, ele não tinha pecado. O ladrão da cruz falou para ele, para Jesus, por um dos dois. O ladrão da cruz falou o quê? Nós estamos aqui porque nós estamos pagando a nossa dívida, né? O nosso preço. Mas ele falou logo após, em seguida, ele falou que Jesus não merecia estar ali porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha consequências ali para sofrer estando na cruz. Mas, meus irmãos, Jesus carregou os nossos pecados, foi batizado para se purificar. E Jesus deixou todos os pecados na cruz. Jesus morreu por nós. E o verbo se fez carne. E quando Jesus se faz carne naquele momento, que diz lá em João 1, lá em João 1:14, lá em São João 1:14, João 1:14, diz que o verbo se faz carne. Jesus, ele se fez corpo humano. Jesus se fez carne igual a nós. Jesus habitou entre nós. Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Pois aquele que crê nesse evangelho é salvo. Irmãos, temos que crer que Jesus morreu e ressuscitou por nós. O evangelho da graça também. Irmãos, e logo a gente vê aqui porque Jesus foi chamado de... porque Deus somente foi chamado de bom Deus Pai. E por que não Jesus Cristo? Ele se rejeitou a si mesmo de ser chamado de bom. Irmãos, porque igual a gente vê em João 14,
Em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo, meus irmãos, ele se fez carne, que o verbo é o Filho, Jesus, que é Deus, e se fez carne. E ele sabia que ele não se aceitou digno de ser bom. Por quê? Porque ele estava no corpo humano. E ele sabe que o corpo humano é pecaminoso. E ele sabe que o corpo humano a qualquer momento ele podia pecar. Mas ele lutou contra o pecado. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Irmãos, se a gente reparar bem, Jesus, ele se rejeitou a ser chamado de bom. Por quê? Por causa do corpo. Jesus não estava num corpo digno, porque o homem pecou. Mas a partir da hora que Jesus morre e ressuscita e volta à sua glória, aí sim, meus irmãos, devemos chamar de bom mestre, porque agora onde ele está, à direita do Pai, é o bom mestre. Levanta a mão e dá glória. Irmãos, se possível, feche seus olhos e vamos fazer uma oração aqui agora. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra. Pai, por mais que pareça difícil, Senhor, eu creio que tu é o nosso Deus. Eu creio que tu é o bom mestre. Eu creio que tu é o nosso pastor e nada nos faltarás. Senhor, tenha piedade, Deus. Quantos dias estamos aqui cansados ou sem vontade de orar, mas estamos aqui te buscando e louvando ao teu nome. Bendizemos a ti porque só tu é Deus, Pai. Ninguém é Deus senão somente ti. Senhor, venha ser conosco, Pai, essa noite. Venha ser com esse irmão, Pai. Que a tua mão de bênçãos venha estar sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Eu sei que tu és Deus justo, mas tenha piedade de nós, Senhor. Porque a tua justiça tem que ser feita, mas a tua misericórdia é grande também, Deus. Pai, que a tua mão de justiça, Pai, que a tua mão de misericórdia venha sobre com cada um. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados desses irmãos. Perdoa os nossos pecados, Deus. Eu não posso pedir perdão por eles, mas eles estão aqui buscando o teu perdão, arrependidos do que fizeram. Nos perdoa, Deus. Tenha piedade da nossa alma e do nosso corpo, pois somos pecadores. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. E meu Deus, viemos pedir uma noite abençoada. Bendizemos aqui teu santo nome, que a hipocrisia não alcance os nossos corações. Que uma coisa, quando a gente falar, a gente não... Quando a gente reparar em alguém, que a gente não esteja na mesma coisa que a gente está reparando, para não ser hipócrita. Porque Jesus falou que ele julga, ele não julga. E se ele julga, é um julgamento verdadeiro, porque ele está com o Pai. Ele está contigo, Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, que tu venha ser com cada um de nós, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que tu és Deus e és Deus Santo. Ó Espírito Santo, nosso melhor amigo, consolador. Espírito Santo, venha tirar todo o pensamento de blasfêmia contra tu. Venha tirar todo o pensamento que nos afasta da tua presença. Venha ser com cada um desses irmãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ai, meus irmãos, Pai do Senhor.